Dar início a este período da tarde, que esperemos que seja tão intenso como foi o período da manhã. Passarei então a apresentar a nossa moderadora deste painel, a professora Gabriela Almeida, professora auxiliar da Universidade de Évora, no Departamento de Desporto e Saúde, e é psicometricista habilitada para o exercício da profissão pela Associação Portuguesa de Psicometricidade e pelo Fórum Europeu de Psicometricidade. É perita nesta área, por esta entidade, nomeadamente na área da saúde mental infanto-juvenil. Professora e, naturalmente, investigadora também, com licenciatura em Reabilitação Psicomotora no mestrado de Psicometricidade, do qual é diretora, e no doutoramento em Motricidade Humana. Temos aqui um leque realmente de professores que nos vão aqui trazer muito. Senhora professora? Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início ao segundo painel, que tem o tema de respostas públicas de empregabilidade. Vamos ter três oradoras, a doutora Andreia Mota, a doutora Isabel Passarinho, a doutora Andreia Frade. Vamos também ter uma comentadora, que é a doutora Paula de Deus, e eu vou apresentar cada uma delas antes de iniciarmos as apresentações. A doutora Andreia Mota vem do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. É licenciada em Psicologia, com pós-graduação em Gestão de Serviços. Exerce atividade no Centro de Reabilitação Profissional desde 2004, onde apoia pessoas com deficiências e incapacidades adquiridas na sua reabilitação e reintegração profissional. Atualmente é adjunta da diretora e assegura a coordenação técnica das intervenções no Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. Tem participado em atividades de inovação no domínio da diversidade funcional, é formadora e coautora de publicações relativas à reabilitação e inclusão. De seguida passaremos para a doutora Isabel Passarinho, que vem da Câmara Municipal de Cascais, é doutorada em Educação pela Universidade de Lisboa, é assistente social, terapeuta familiar e de casal. É membro efetivo da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e realiza consultoria, formação e supervisão a profissionais e equipas do campo da intervenção social. Da Câmara Municipal do Fundão vem a doutora Andreia Gomes, que é licenciada em Sociologia pela Universidade da Beira Interior, tem especialização em exclusões e políticas sociais, uma especialização também em marketing. É técnica de apoio à vítima e especialização avançada em reabilitação psicossocial em saúde mental. Experiência em ação social, nomeadamente com vítimas de violência doméstica, sem-abrigos, imigrantes. Atualmente é diretora técnica da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental do Fundão. A nossa comentadora é a doutora Paula de Deus, é assistente social e terapeuta familiar, tem exercido o seu percurso profissional na Associação de Amigos da Criança e da Família, Chão dos Meninos, é membro da direção da associação, é doutorada em Serviço Social pela Universidade Católica Portuguesa, é também atualmente docente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É ainda autora do livro As Mulheres Não Morrem de Amor. Vou então pedir para virem aqui ao palco e ocuparem as suas cadeiras. E começamos então com a doutora Andreia Mota, do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. Muito boa tarde a todos e a todas. Começo por agradecer o convite que nos foi endereçado para apresentarmos aquilo que é o desenvolvimento deste novo serviço
até na continuidade do anúncio que tínhamos feito no fórum do ano passado, e, portanto, para mim é com um enorme gosto, e tinha inclusive comentado, é também sempre uma fonte de aprendizagem poder aprender com todas as vossas experiências. Aquilo que vos trago hoje é o programa de reabilitação profissional dirigido a pessoas com experiência de doença mental que estamos a desenvolver e que contamos iniciar a sua fase de grupo ainda este ano. Estamos a constituir o grupo. Ele chama-se Sentido. Quando nós procuramos a palavra sentido no Google, as imagens que nos aparecem são de placas, sinalizações, interrogações, sentidos, os nossos sentidos, aquilo que também nos conecta com o mundo, com os outros. E, portanto, sentido, de facto, é uma palavra que pode ter muitos sentidos. E a proposta que vos faço agora, nestes próximos 15 minutos, é que descobramos juntos aqui o sentido deste nosso sentido que queremos partilhar convosco. Sentido também pode ser esta questão da orientação e de ter uma estrela polar nas nossas vidas. Então, para descobrirmos este significado de sentido, eu proponho que exploremos 4 questões. Até nos fazem recordar, de certa forma, as questões dos Monty Python. Porquê? Para quê? Não é? Há algumas questões quase existenciais da nossa vida. Mas aqui focamos-nos no sentido porquê, o porquê de termos desenvolvido este programa, com quem é que nós queremos trabalhar, para quê, quais os objetivos e como. O que é que nós nos propomos a fazer? Então, o porquê? O porquê provavelmente é aquela parte mais simples de vos apresentar, porque é aquilo que é a realidade, provavelmente, de muitos de nós, a realidade diária. Nós sabemos que a prevalência das perturbações psiquiátricas é considerável. Portugal, nesse aspecto, face a outros países, nomeadamente a União Europeia, tem uma percentagem significativa. O estudo epidemiológico foi publicado em 2013, mas se pegarmos em dados mais recentes, aqui especificamente os internamentos, porque são aqueles que nós temos disponíveis, e se isolarmos aquilo que é tendencialmente, aqueles escalões que mais habitualmente nós associamos à faixa de vida ativa, verificamos que, efetivamente, há um número significativo de pessoas que experienciam quadros de doença mental. Então pode-se colocar a questão, já sabemos que há muita gente, e como é que está a empregabilidade destas pessoas? Ora, não está famosa. Aquilo que nós conseguimos observar, e portanto, muito embora tenha sido um dado publicado em 2021, os indicadores reportam-se a 2012 e 2016, também sabemos, não é, que há sempre aqui algum hiato temporal, mas, em média, a taxa de emprego das pessoas com condições de saúde mental era mais baixa de 20%. Portanto, conseguimos perceber ali alguns. Portugal até está numa posição ligeiramente mais favorável, portanto, em que o gap é ligeiramente mais reduzido que estes 20%, mas efetivamente é um gap muito significativo. Nós sabemos que a empregabilidade é um direito, é um direito constitucional e é um direito também universal, que está proclamado, inclusive na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também nos falam do trabalho, e não é de um trabalho qualquer, é um trabalho digno. Portanto, temos um contexto macrosocial que nos apela efetivamente a falar da empregabilidade. A OMS tem inclusive 3 recomendações muito taxativas, muito objetivas sobre como promover, fomentar a empregabilidade das pessoas que experienciam a doença mental. Adaptações razoáveis. E adaptações razoáveis, aqui estamos a falar de quê? Estamos a falar de alterações que podem ser executadas ao posto de trabalho da pessoa, pode passar por introdução de maior flexibilidade no horário, pode passar pela introdução de pausas, pode passar por uma organização diferente das atividades e responsabilidades profissionais. Portanto, no fundo, é adequar aquele posto de trabalho à pessoa. Que inclusive, diríamos, não é? Até é um bom princípio para todos. Não é? Seria um princípio de desenho universal, quase. Um outro tem a ver com os programas de retorno ao trabalho. Programas especificamente dirigidos às pessoas que as preparem, que as capacitem para melhor enfrentarem os desafios que encontram nos contextos de trabalho e, naturalmente, as medidas de emprego apoiado. E, portanto, é neste quadro que nós nos situamos e que nos fez pensar
Porque ao longo destes 31 anos, e agora focando na experiência do CRPG, nós apoiamos 845 pessoas com a experiência de doença mental. Não tenho esses dados, mas a percepção que nós temos é que as pessoas que recorrem a nós, isso também tem a ver com o modo como o CRPG se vai apresentando na comunidade, naturalmente. Porque, se calhar, há mais anos atrás, o CRPG era maioritariamente procurado por pessoas com alterações neuromusculoesqueléticas e, progressivamente, foi também sendo mais procurado por pessoas com outro tipo de alterações da funcionalidade. E, portanto, o que estas pessoas também nos disseram ou nos transmitiram é que têm necessidades específicas que os nossos programas de intervenção existentes não estavam a dar a resposta. E não estavam a dar a resposta porquê? Ou porque efetivamente não a davam, ou porque não a davam no tempo certo, ou porque a davam, mas com um nível de exigência que a probabilidade de alguém ficar de fora ou de alguém se perder pelo caminho era muito elevada. E isto não é um bom serviço. Foi também a partir da nossa experiência da segmentação dos nossos programas de intervenção. Há sensivelmente 15 anos, deparamos com a questão dos traumatismos crânioencefálicos. E passamos exatamente pela mesma experiência. Não está a resultar. Começamos a perceber há aqui uma taxa de desistência elevada. E nós temos um estudo de caso que acompanha a pessoa, que é técnico de referência. O que é que se está a passar? E nós voltamos a sentir isto, foi quase como um reviver desta situação. O mesmo também já se tinha passado para as pessoas com doença oncológica. Também estávamos a sentir nas nossas intervenções, principalmente as de grupo, porque são aquelas em que, obviamente, a personalização não é tão dirigida, não é? Porque temos um grupo, porque também nos traz vantagens, nós sabemos, a intervenção em grupo traz-nos uma série de vantagens. E, portanto, estávamos novamente a verificar que esta segmentação também poderia fazer sentido para as pessoas com experiência de doença mental. E esta reflexão da equipa foi também acompanhada muito pela reflexão de quem? Dos nossos parceiros, das pessoas que todos os dias nos contactam a dizer: tenho aqui uma pessoa que se calhar podia beneficiar do vosso apoio. As entidades de interface para nós são críticas. Nós, muitas das vezes, não conseguimos chegar às pessoas no tempo certo, no tempo mais ajustado. Às vezes procuram-nos, mas já passou muito tempo, por exemplo, desde a baixa médica, desde o momento em que ficaram, por exemplo, desempregadas, ou que houve um agravamento da sua condição de funcionalidade. E as entidades de referenciação, nomeadamente os centros de saúde, as unidades de saúde familiar, as entidades, as associações comunitárias, os hospitais, portanto, desempenham aqui um papel fundamental. E também nos iam partilhando isto. Pois, de facto até é interessante, mas assim, é o dia todo. E a que horas é que começa? E como é que vai para lá? E depois também sentimos algumas questões. Por exemplo, num dos programas de intervenção que nós temos, que vou-lhe chamar mais transversal, utilizamos mindfulness. Mas sabemos que o mindfulness está contraindicado para algumas situações. Mas também sabemos que existe um programa de mindfulness, de atenção plena, especificamente a pensar nas pessoas com experiência de doença mental. Então, tínhamos aqui um conjunto de, no fundo, ingredientes que nos levaram à constatação de temos que mudar isto. E então desenvolvemos um programa, que é o Programa Sentido, que se dirige às pessoas com experiência de doença mental, em idade ativa, que estejam desempregadas ou empregadas e que sintam aqui algumas limitações, nomeadamente na sua esfera profissional. Queremos também, naturalmente, trabalhar com quem? Com as famílias e outras pessoas significativas dessas pessoas e, naturalmente, com as entidades empregadoras. E o que é que nós queremos fazer? Este para quê já foi buscar também bastante contributo às entidades que têm feito caminho connosco e que nos têm ajudado a montar este programa. Aquilo que nós pretendemos é desenvolver objetivos pessoais e profissionais que a pessoa considere como relevantes, que lhe deem propósito, que desenvolva uma percepção positiva, e eu quando digo positiva não é de dourar a pílula, é uma percepção positiva, de esperança, quanto à possibilidade de ter uma vida profissional com sentido. Reconstruir o projeto profissional, desenvolver as competências sociais e profissionais, implementar as rotinas, e sabemos como isso é tão importante para a estimulação psicossocial e cognitiva, adotar estilos de vida saudáveis, gerir os sintomas, aqui em forte colaboração com as equipas de saúde mental que já estão a apoiar as pessoas. Implementar estratégias para lidar com o estigma
E poder-me-iam dizer, e se calhar nós também temos é que trabalhar onde está o estigma, e já lá vamos. Readquirir papéis sociais valorizados e exercer a cidadania e então, naturalmente, preparar a reintegração profissional bem-sucedida e apoiar a pessoa até que essa reintegração profissional efetivamente seja bem-sucedida. Para que também com os familiares, no sentido de promover uma atitude de esperança e de resiliência e de manterem comportamentos de suporte consistentes ao longo do tempo e, naturalmente, com os contextos de trabalho e de participação social. Porque nós, para trabalharmos, por exemplo, aquelas questões de estigma que há pouco referia, nós não vamos conseguir fechados nas nossas instalações em Gaia. Nós temos de o fazer na comunidade. E, portanto, damos aqui um particular destaque aos contextos de trabalho, porque o nosso objetivo é a reintegração profissional, mas temos também prevista uma maior ativação das comunidades locais. Como eu vos dizia, nós nunca conseguiríamos traçar estes objetivos e o como, que vamos encontrar resposta sozinhos, porque há quem perceba muito, muito disto. E, portanto, há assim uma expressão que eu acho muito interessante, que é caminhamos sobre os ombros dos gigantes, de quem percebe muito disto. E então pedimos a colaboração. Eu, infelizmente, não me recordei de pedir autorização antes às pessoas, porque senão teria muito gosto, inclusive, em dizer os seus nomes, até porque algumas estão cá, hoje, connosco, mas também sabem que me estou a dirigir a elas. E, portanto, através de entrevistas e de um grupo focal, nós recolhemos as opiniões e os pareceres das pessoas com e sem experiência prévia de reabilitação profissional, de familiares, das instituições de saúde, de entidades que prestam apoio já nesta área e das entidades empregadoras. E isto permitiu-nos ter aqui um conjunto muito diversificado de orientações. No fundo, era uma espécie de caderno de encargos. Foi isso com que nós ficamos. Eu selecionei aqui alguns, como os níveis progressivos de exigência e intensidade, o acautelar e acompanhar as transições, a estreita articulação entre as entidades de saúde e serviço social e a nossa intervenção, a questão do propósito, toda a nossa intervenção contribuir para o propósito, para um alinhamento de valores das pessoas, a flexibilidade e individualização, a importância das rotinas e a mediação com as entidades empregadoras e o próprio apoio às entidades empregadoras. Porque até nos diziam, nós temos medo do que nós não conhecemos. E, portanto, se nos sentirmos mais seguros, se sentirmos que temos uma retaguarda, que temos ali um contacto telefónico, que podemos usar, se tivermos alguma questão, isso tranquiliza-nos, mesmo que depois nem o usemos. Isto, obviamente, para desenvolvermos este programa de intervenção, com base nestes contributos, pegamos também naqueles que são os nossos pilares, que são já os nossos pilares das nossas intervenções no CRPG e também aqueles que são os pilares considerados como mais ajustados e mais adequados neste domínio da saúde mental. E então, naturalmente, suportamos-nos no modelo do recovery, na abordagem biopsicossocial, no modelo do duplo contínuo de saúde e doença mental e no modelo de qualidade de vida. Tínhamos que dar um nome. Ora, o propósito é importante, o nome é importante. Nós, quando nos apresentamos a alguém, não é, dizemos o nosso nome. Portanto, o nosso programa também tinha que ter um nome. E queríamos fugir daquelas designações muito de decreto-lei, sabem? Porque nós, enquanto Centro de Gestão Participada, depois vamos buscar também muitos dos nomes àquilo que são as medidas que estão previstas. Mas depois os nomes são muito longos e acabam por não ter tanto sentido. Então o que é que nós fizemos? Fomos perguntar. Perguntamos aos profissionais, perguntamos aos clientes, perguntamos a quem estava disponível. Olha, nós estamos a desenvolver isto e explicamos o que era e perguntamos. Que nomes? Demos assim uma lista e ainda tínhamos um campo aberto para que outros. Surgiram várias possibilidades. A mais votada foi, de facto, Sentido. E, portanto, o programa Sentido ganhou ainda mais sentido. Porque também ele próprio foi co-construído. Para nós é um aspecto muito relevante. Então, agora, como é que isto se processa? Nós, no fundo, temos um primeiro momento, depois da pessoa nos chegar, e pode-nos chegar por iniciativa própria, pode-nos chegar por intermédio de um familiar, de um amigo, pode-nos chegar por uma entidade de referenciação, como eu estava a referir. Portanto, depois da pessoa nos chegar e aceitar conhecer-nos melhor, nós temos uma primeira fase de avaliação e de orientação. Muitas das vezes até dizemos que é de conhecimento mútuo. A pessoa vai nos conhecer a nós e nós vamos conhecer a pessoa. E daqui dá origem. E quando se chega à constatação que, de facto, temos ali possibilidade de um casamento,
não é? Entre as duas partes, que nós de facto podemos ser úteis. Se não pudermos ser úteis, aí procuramos na comunidade quem possa ser útil àquela pessoa. Fazemos a co-construção do seu plano individual e depois, dependendo daquilo que esteja previsto, daquilo que são os sonhos da pessoa, as suas expectativas, isto pode implicar coisas diferentes. Pode implicar uma ação de recuperação de competências pessoais e sociais, que é aquela tal intervenção de grupo que eu há pouco vos falava, que é de grupo e depois complementada com intervenções mais individuais. Se depois disso, ou logo diretamente, se não precisar desta intervenção de grupo, se precisar de aprender uma nova profissão, ou, por exemplo, porque até vai trabalhar na mesma profissão, mas já está há bastante tempo afastado do mercado de trabalho e tem que fazer ali um upskilling, um reskilling. Portanto, temos também respostas de reconversão profissional e de qualificação. Procuramos o mais possível ativar aquelas que estão nas comunidades da pessoa, naturalmente. Mas se necessitar de um nível de especialização, de um nível de apoio mais denso, de maior especialização, aí nós também podemos ter a resposta. E, naturalmente, que é para isso que nós também caminhamos, a reintegração profissional. E para aí, se a pessoa estiver empregada, fazemos toda esta articulação com a entidade empregadora, no sentido de preparar o retorno ao trabalho. As pessoas e as entidades dizem-nos que o primeiro dia, depois de uma baixa, há um grande temor, que é aquele, parece o dia zero, que é quando a pessoa se apresenta lá, a entidade empregadora ainda não sabe muito bem o que é que vai fazer com a pessoa e a pessoa também não sabe muito bem o que lhe espera. E às vezes são dias de tormenta da pessoa a pensar está a chegar. E eu não sei o que é que me vai acontecer. E, portanto, o que nós queremos com esta nossa intervenção também é evitar que isto aconteça. É que se saiba quando é que a pessoa vai, e mesmo que não saiba exatamente o dia, porque depois há aqui outros procedimentos associados, sabe-se que quando esse dia chegar, sabe-se o que é que a pessoa vai fazer, se for preciso fazer alguma adaptação, essa adaptação já foi feita, no fundo que estejam garantidas essas condições de retorno. Se a pessoa estiver desempregada, aí fazemos todo um trabalho de prospecção de entidades, de oportunidades de trabalho e emprego e acompanhamos a pessoa depois de estar já integrada para que seja uma integração bem-sucedida. Dentro desta recuperação de competências pessoais e sociais, como eu vos tinha dito, portanto, que é uma intervenção de grupo, depois complementada com apoios individualizados, e foi também um dos contributos que nós pedimos, inclusive aos peritos que ouvimos, foi quais as dimensões a trabalhar. Quais são os nossos objetivos de intervenção, porque isso depois vai nos dar a origem a que áreas de competência é que nós vamos trabalhar. Então, identificamos estas. A estimulação cognitiva, o mindfulness e o bem-estar emocional, o projeto de vida profissional, os ateliês de natura e expressão artística, para termos aqui contextos de realização de atividades em que eu consigo observar o resultado, consigo trabalhar as questões do trabalho de grupo, resistência à frustração, se for caso disso, e depois este contacto também com a natureza, que pode ser muito libertador e aquilo que nós nos temos apercebido é que pode ser uma forma de conexão com o self mais fácil numa fase inicial. A ativação e o bem-estar físico, naturalmente a participação na comunidade e as competências sociais e profissionais. E, portanto, no fundo, cada uma destas áreas tem os seus objetivos muito específicos. No entanto, aquilo que nós pretendemos é que o plano da pessoa tenha objetivos que não são por cada uma destas áreas. É o objetivo da pessoa. Pois cada uma destas áreas vai contribuir e sabe o que é que está a fazer, não é? Nesta lógica de equipa interdisciplinar. Naturalmente, como não podia deixar de ser, temos também prevista uma sessão mensal com familiares e significativos, para conseguirmos precisamente trabalhar também esta dimensão e manter este envolvimento, porque são redes de suporte tão importantes, é também importante que nos acompanhem neste processo. Como é que isto se estrutura? Nós temos uma fase, porque recordam-se que tinha dito que uma das maiores recomendações era níveis de intensidade e de desafio progressivamente, irem aumentando progressivamente. E, portanto, esse foi também um aspecto-chave para o desenho da nossa intervenção. Então, nós prevemos uma fase inicial em centro, a meio tempo. Depois vamos acrescentando-lhe uma camada com experiências preparatórias. Quase que nós diríamos que é algo parecido com voluntariado, mas tem aqui alguma dimensão que seja muito na comunidade da pessoa, com o nosso apoio, em que já lhe vamos metendo aqui esta camada.
E depois, uma terceira camada, uma terceira etapa aí sim, a maior parte já é a experiência de trabalho, já é um estágio, com o nosso apoio e meio-dia em centro para irmos trabalhando aquelas questões que podem surgir no contexto do estágio e que seja importante trabalharmos ou individualmente com a pessoa num contexto seguro, nas nossas instalações, ou então em grupo. Isto feito, como vos tinha dito, numa lógica de interdisciplinaridade, portanto, com os vários profissionais do centro, naturalmente com os próprios, não é? Consideramos que é muito importante o Experts by Experience e a comunidade, como vos tinha dito. E aquilo que nos estamos a preparar para fazer, dado que é assim a nossa primeira vez para implementar este programa, é fazermos uma análise da efetividade para vermos como é que isto na verdade está a correr, se os objetivos que nos propomos estão a ser alcançados. Mesmo para terminar, quem é que é o CRPG, não é? Assim, em 2 pinceladas, é uma associação privada de direito público e, portanto, como é um centro de gestão participada do IFP, daí também estarmos neste painel. Existimos desde 1992 e a melhor forma de nos definirmos é através dos nossos clientes. É muito frequente eu utilizar aquela imagem ali de baixo que é das instalações e pensei, Andreia, não estás a ser coerente. Aquilo que nos define são os nossos clientes e, naturalmente, quem todos os dias trabalha para eles. E aqui temos a fotografia da equipa. Muitíssimo obrigada pela vossa atenção. Boa tarde. Só tratar aqui de um pormenor técnico. Isto está no fim da apresentação. Como é que eu passo para o princípio? Quero naturalmente agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui, não só na partilha do que é a nossa experiência e o entendimento de trabalho nesta área, mas sobretudo nesta possibilidade de nos focarmos durante um dia neste, vou-lhe chamar caldeirão, temático que nos une e que provavelmente traz aqui muito material para nos questionarmos a nós próprios e uns aos outros. A partilha que vos trazia aqui tinha, de facto, estes 2 pontos. De um ponto de vista de um serviço público local, eu venho em nome da Divisão de Empregabilidade e Promoção de Talento da Câmara de Cascais. Foi a primeira autarquia a nível nacional a criar um serviço dedicado à empregabilidade em plena crise de 2013. Estas crises são cíclicas, mas é um facto. E, de facto, nestes mais de 10 anos, sensivelmente 10 anos, também já temos uma experiência e, sobretudo, falar-vos desta co-construção e achei graça, a graça, entre aspas, identifiquei-me bastante com alguns dos pressupostos da doutora Andreia e muito nesta linha da co-construção e da oportunidade numa construção conjunta com os atores envolvidos de baixo para cima. O famoso bottom-up. Deixem-me só, que não estou aqui familiarizada. Ok. Agora, antes de passar propriamente à comunicação, e peço desculpa porque estas questões digitais, tenho aqui um vídeo que gostava de partilhar convosco, muito pequenino, que tem também aqui... Não dá, acho que não dá o link direto. Ok, obrigadíssimo. Depois não sei se não preciso do apoio também para... Agora, é só clicar... Não, não o tenho aqui, tenho que ficar... aqui. Para mim é o seguinte, ficou nervoso, calmante, entendeu? Ficou calmo demais, excitante. Se você tiver, por exemplo, com muita fome, inibidor de apetite, ficou sem fome nenhuma, complexo vitamínico, para poder nutrir, entendeu? Por exemplo, tá com tesão nenhum, Viagra. Ficou com muito tesão, volta lá, no calmante, entendeu? Não tem crise, para mim não tem crise. Eu levo a vida de uma forma muito tranquila, eu entendo muito o ser humano, entendeu? Para mim não existe crise, para mim existe a pessoa que não achou a dose certa do remédio, entendeu? Para mim é isso. Eu fico aqui, fico super de boa. Eu agora aqui, ó, tá tudo tranquilo, ó. E aí, galera, beleza? Tá de boa? Maravilha.
Eu danço. Ó. Peço o vosso aplauso para Paulo Gustavo, que é um ator e humorista brasileiro, infelizmente desaparecido durante a pandemia, mas que nos deixou um trabalho incrível. Eu gostava de pedir um bocadinho a vossa participação, até porque estamos todos em gestão, e pedir-vos, eu ia fazer aqui várias afirmações e pedia-vos para levantarem o braço, se estiverem de acordo, se há uma maneira de falar com os outros. Então, eu pediria para levantar o braço quem teve um início de dia. Peço desculpa. Eu e a tecnologia não andamos sempre coincidentes. Ok, então a proposta de interação com a plateia era a possibilidade de pedir-vos para levantarem o braço se concordarem com alguma destas afirmações. Levante o braço quem teve um início de dia mal-humorado. Ninguém? Hoje? Ok. Levante o braço quem está a viver uma situação difícil no trabalho. Levante o braço quem adora o que faz. Levante o braço quem está numa etapa particularmente feliz. Levante o braço quem tem tido perturbações no sono. Levante o braço quem já experimentou fadiga empática. Fadiga empática. Empática. Ou seja, não é hepática de fígado, é mesmo empática. Ou seja, é quando não suportamos os outros e em particular os clientes. Ok? Levante o braço quem reserva tempo regularmente para autocuidado. Reserva tempo para autocuidado. Levante o braço quem teve um sorriso ou um ato de gentileza hoje para com um desconhecido. Levante o braço quem já sentiu solidão. Ou qualquer dia. Levante o braço quem sente que tem algum controle e autodeterminação sobre as suas opções de vida. Ok. Algum. Muito obrigado pela vossa colaboração. A intenção deste exercício é óbvia. É, de alguma maneira, sentirmos, experimentarmos e tomarmos esta consciência muito clara de que a saúde mental é um assunto de todos nós e que a nossa humanidade está refletido nela. Deixa-me ver se eu posso lhe pedir, por favor. Ok. Então, deixa-me só ir aqui um bocadinho atrás. Eu peço... Não, era aqui. Mas antes de ir aqui ao slide... Estes não funcionam. Se eu não sair daqui, funciona, certo? Pronto. Ok, vou-me regular. Para nós, esta questão de qual é a perspectiva que defendemos a partir de um serviço público local que não tem competência na área da empregabilidade e que se aventura numa esfera em que quer ser ator, esta questão da perspectiva de partida é importante. E para nós, a noção de visão do mundo, de humanidade e o compromisso com a promoção e a prevenção foram, de facto, entradas-chaves. E esta questão, como é que a doença mental, o sofrimento e a hipermedicação, de que hoje já foi bastante falado e que sabemos todas as estatísticas que são evidentes e com as quais nos confrontamos diariamente, como é que elas, de facto, alastram nos nossos dias. E este alerta para o nosso mal-estar e para a forma como individual e coletivamente lidamos com ele. E estamos a falar, se quisermos, das duas fatias de base da pirâmide que o professor Miguel Xavier nos falava no início da manhã. E que condições são necessárias para o nosso desenvolvimento saudável e, se fosse possível, ter em conta as reais necessidades humanas de apego, de abrigo, de proteção e de pertença. E, de facto, sabendo que estamos no micronível, mas este é o nosso ponto de partida
para estruturarmos, de facto, uma ideia de serviço e de serviço público. Inspirado também nisto que nos diz o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, de facto, neste movimento transformador pela saúde mental, que envolve profissionais e organizações, pessoas e comunidades. Na questão significativa dos direitos humanos, para nós a questão da autodeterminação é importantíssima, na questão da dignidade, das práticas não coercivas e nesta questão que também todos nós falamos, de nos relacionarmos com o estigma numa perspectiva de o tentar dissolver ou torná-lo mais batido. E eu pus aqui entre aspas, esta nova relação era muito uma expressão do professor Coimbra de Matos, nesta possibilidade de nos reinventarmos em novas relações, quer entre profissionais, quer entre serviços, que é a proposta deste fórum, e entre setores, quer na ligação com os públicos com os quais trabalhamos e com as comunidades. E, de facto, esta possibilidade de que esta nova relação nos traga novidades em termos de equidade de acesso e serviços e oportunidades. Eu vou passar, de facto, aqui. A questão da importância da autodeterminação é mesmo relevante para nós. Nós trabalhamos em parceria, obviamente a nível local, fazemos parte de N grupos de parceria e temos relações abertas e fluidas com os atores locais. Mas há uma regra que tentamos respeitar muito, que é nós não aceitamos pessoas referenciadas. O que é que eu queria dizer com isto? Para além desta colaboração institucional, as pessoas chegam porque sozinhas ou apoiadas se inscreveram em algum programa ou serviço nosso. E aqui começa um bocadinho esta questão da autodeterminação. E quando dizemos pessoas com condições específicas, quer seja ao nível da condição de deficiência, quer seja ao nível de experiência de doença mental. Indo agora a esta partilha, não posso sair daqui, a esta partilha da estratégia inclusiva na empregabilidade, que é de facto a experiência que vos trazemos e que começou em 2015 com aquilo que se nos colocou como um problema. Portanto, o nosso serviço arrancou de novo, um serviço que não havia grandes referências, em 2013, e em 2015 tomámos uma clara consciência de que aquilo com que estávamos a trabalhar não abrangia determinados públicos que normalmente batiam na trave. E quem eram eles? Eram, de facto, as pessoas com condição de deficiência ou com condição e experiência de doença mental. E, portanto, daí esta necessidade, este problema que se nos colocou e esta possibilidade de começar a construir e a colocar também na agenda do município e do território esta questão. Obviamente temos instituições vocacionadas para trabalhar com estes públicos, temos a área no Conselho, temos várias instituições com vocação para trabalhar com pessoas com condição de deficiência, mas para nós, enquanto serviço público, a questão da equidade no acesso e a questão da oportunidade de participação eram questões centrais que era preciso garantir. Há outra particularidade que eu gostava de colocar aqui que tem que ver com o conceito da empregabilidade. Como sabemos, é um conceito polissémico. Podemos escolher porque lado é que lhe pegamos. Para nós, a empregabilidade não é sinónimo de estar empregado. Nós escolhemos o conceito de empregabilidade interativa e, de facto, quer significar para nós se quisermos, dois lados da mesma moeda. Por um lado, trabalhar com as pessoas individualmente e em pequeno grupo para trabalharem e colocarem no seu melhor as suas competências para entrarem e se manterem no mercado de trabalho. Por outro lado, trabalhar com os agentes económicos e com o território e com a comunidade para fazerem o seu movimento no sentido da integração e da inclusão destas pessoas. Portanto, estes dois lados da mesma moeda, de facto, o conceito de empregabilidade interativa traz-nos isto e foi esse, de facto, que nós mobilizamos. Os três eixos que eu tinha elegido
para vos apresentar esta estratégia inclusiva, ela é de facto focada na pessoa, ela tem o envolvimento e capacitação da família e da rede e ela tem colaboração interinstitucional. Indo de facto depois a cada um destes detalhes, passados estes 10 anos, há impactos que já são muito notórios a 2 níveis. Por um lado, a Câmara Municipal, enquanto entidade empregadora, ultrapassou em dobro a sua cota, aquilo que por lei está obrigada a integrar em relação a estes 2 tipos de condição. Por outro lado, está a fazer um trabalho com as empresas do universo municipal para que façam o mesmo caminho, portanto, no seu papel de entidade empregadora. Por outro lado, na intervenção micro, e digo sempre isto, a nossa intervenção é no pequeno, próximo possível, na microescala de um território, temos de facto tido um caminho de sucesso, e eu vou particularizar o que é que entendemos por sucesso, com os participantes individuais com quem trabalhamos. E por sucesso não entendemos que eles arranjem um trabalho e fiquem com ele para o resto da vida. Entendemos que houve um movimento em relação à sua situação de partida, que muitas vezes é estarem em casa em situação de isolamento há alguns anos pós-escolaridade, quando são jovens, ou em interregnos de isolamento, quando são menos jovens, pós-internamento, como sabem, e é frequente. E, portanto, o que para nós é um sucesso é o movimento desta situação de partida em direção, para já, ao projeto profissional e pessoal da pessoa, mas algo que ponha estas pessoas mais incluídas nas respectivas comunidades e a fazerem trabalhos ou formações que lhes deem sentido. E a questão do sentido é absolutamente relevante. Eu isto, a doutora Marisa, de manhã, a propósito do Incorpora, e com a metodologia Incorpora falou muito, mas queria só pontuar que esta questão da pessoa estar no centro da intervenção é mesmo uma questão não só de princípio metodológico, mas para nós do fazer de outra maneira. Isto faz toda a diferença. Portanto, nós não temos menus a que as pessoas se dirigem, nós temos, de facto, uma consultoria e várias propostas individuais e em pequeno grupo a que as pessoas se podem aderir e que podem ir ajudando a co-construir os seus trajetos e os seus projetos. Tivemos a ocasião de produzir algumas ferramentas de empregabilidade ao abrigo de um projeto europeu, nomeadamente este jogo em play, e que são também formas de trabalharmos a empregabilidade. Há outro fator que eu não coloquei aqui no slide, mas que me parece muito importante partilhar convosco. Nós não temos nenhum serviço, nem nenhum programa que seja exclusivamente para pessoas com deficiência ou pessoas com experiência de doença mental. O que nós procuramos é que todos os nossos serviços e programas sejam acessíveis com as mudanças e as adaptações à medida para todos. E, portanto, o que é corrente é que as pessoas estejam em paridade de participação com outras pessoas que não têm experiência de doença mental, nem têm a partir de outras condições específicas, e que isto, como sabemos, também é um ingrediente de inclusão e tem outros impactos na inclusão. Temos uma série de programas que possibilitam esta questão da experimentação e da descoberta. Não, tecnicamente são voluntariados, mas depois têm uma pequena bolsa para não ser a custo zero. E de facto permitem muitas vezes que as pessoas descubram talentos, vocações, gostos, e permitem às entidades que acolhem estas experiências conhecerem Maria ou José e não a pessoa com experiência de doença mental ou a pessoa com deficiência. E nós sabemos por estudos, aliás foi realizado um estudo
no ano passado, encabeçado pela Lúcia Canha, que nos dá um estudo com empresas, a propósito dos fatores que levariam as empresas a contratar pessoas com estas condições. E um dos dados que foi salientado neste estudo tem a ver com terem referências, conhecerem pessoas com estas características. Porque, segundo aquilo que este estudo revela, este facto de ter experiências positivas com pessoas com estas características ajuda a dissolver o estigma, ajuda a ter menos medo do desconhecido, do que é que isto nos pode trazer. E, de facto, estas oportunidades de experiência e de imersão em meio laboral são win-win, não só win para quem está em treino de competências, mas também win para as entidades, para os trabalhadores e para os decisores das empresas ou outras entidades que proporcionam estas experiências. O acompanhamento em contexto de trabalho, nós estamos nesta altura a arrancar também com uma formação em Job Trainer muito inspirada numa colaboração que temos com os Estados Unidos e portanto, este é um elemento de pivô com as entidades empregadoras e que muitas vezes permite um acompanhamento específico com o detalhe do trabalho e a identificação de trabalho por trás do trabalho. Ou seja, não estamos, muitas vezes, não sei quem é que de manhã tinha dito o número de postos de trabalho, acho que foi a colega que trouxe o Incorpora, o número de postos de trabalho elegíveis e o número de pessoas colocadas. Muitas vezes a descrição clássica de postos de trabalho é pouco consistente com as competências e as aptidões das pessoas nestas circunstâncias. E, portanto, neste esforço de adaptação, descobrir as necessidades das empresas, que podem não ser um posto de trabalho clássico, pode permitir esta adaptação. É focado no envolvimento e capacitação das famílias e da sua rede. Eu acho que todos também já temos esta experiência. Para nós este trabalho também é muito relevante e o trabalho com as famílias, não só no envolvimento individual, mas no trabalho de grupo de suporte com famílias, que para nós foi de uma riqueza enorme. É focado na colaboração institucional. O papel do tutor, que também foi aqui falado, porque é absolutamente fundamental e que da nossa experiência é uma identificação orgânica em cada entidade. A pessoa, pelas suas características pessoais, pela sua história, porque tem um familiar que tem estas características e que se dispõe a ser a referência, a âncora e o principal feedback da experiência desta pessoa. A proximidade com as empresas e este movimento de abrir portas, e estou mesmo no fim. Este é o nosso mapa de jornada de inclusão, sendo que tem muitos caminhos que não vão dar a lado nenhum, aparentemente, e, portanto, não é um circuito fechado, é um circuito bem aberto, onde as pessoas podem optar por troços deste caminho e irem fazendo o seu trajeto nestas possibilidades. E, de facto, a empregabilidade, inclusive, é vista por nós como um processo flexível que permite o acesso e a participação da pessoa na relação com o seu percurso e com os projetos profissionais. E acreditamos muito nisto, apesar da metáfora do caracol, que eu gosto muito, e de um movimento de abrandamento, que eu acho que nos faz muita falta, mas esta noção de que a inclusão está em marcha, embora esteja provavelmente longe do ponto que gostaríamos que ela tivesse, mas que, step by step, às vezes baby steps, estão a ser ultrapassados os obstáculos e as barreiras que permitem a cada pessoa viver a sua condição com dignidade, dar sentido à sua vida e ter sentido de pertença. Muito obrigada. É só sair daqui.
Muito boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Andréa Frade, eu sou diretora técnica da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental do Fundão. Venho falar aqui um bocadinho do Conselho do Fundão, porque ao mesmo tempo que iniciou a unidade, que foi em 2022, também iniciou um município que foi impulsionador de um protocolo da Cova da Beira, em que abrange 3 concelhos, que é o Concelho do Fundão, Belmonte e Covilhã. E como parceiros também incluímos o Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, que é o hospital de referência destes concelhos, assim como o Centro Académico Clínicas das Beiras, assim, claro, como a Administração Regional de Saúde do centro. O município do Fundão, pronto, no modelo de intervenção é sempre focado na abordagem comunitária. Porquê? Porque é o principal foco que nós devemos ter para tentar incluir e trabalhar estas questões da saúde mental. A Câmara, em nível de empregabilidade, já tem 9 pessoas em emprego apoiado e de mercado apoiado. Contratos de emprego e inserção tem 8 pessoas e já nos quadros do município tem 1 pessoa. Eu vou falar então da instituição da qual represento, que é o Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão. Iniciou há cerca de 20 anos. Na altura o foco foi em crianças, que começou com a creche, o ATL. Depois então é no interior, focou muito também nos séniores. A partir daí também focaram muito nas famílias desfavorecidas. E neste momento já vamos na 9ª geração do projeto de escolhas. Temos também o CAFAP, o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento. Peço desculpa. Agora fomos outra vez premiados no BPI. Neste momento vai ser o sénior. Anteriormente nós também fomos premiados com o BPI La Caixa, que foi o primeiro projeto de saúde mental da instituição. Na altura era basicamente um fórum ocupacional e a instituição começou a alargar e achou muito importante, que fazia falta ali na nossa zona. Então focou-se e teve agora aprovado em 2022 as unidades, que é a única na zona. Mais perto, unidades de saúde mental, é em Coimbra. Pronto, neste momento a unidade tem uma residência de treino de autonomia, tem a capacidade de 6 utentes e a residência de apoio moderado. Nós temos a unidade cheia, porque infelizmente referenciações e a lista de espera é enorme. Por isso é que agora também no âmbito do EPRR vão alargar as redes de saúde mental, porque nós todos conhecemos as unidades gerais, que já existem também há mais de 20 anos, mas houve então um investimento na saúde mental. Eu vou explicar um bocadinho então o que é as unidades de saúde mental. Da mesma forma que as unidades de cuidados gerais, os utentes são encaminhados pelo hospital. Não existe possibilidade, infelizmente, de famílias ou utentes dirigirem-se às unidades e inscreverem. Não. É sempre uma equipa do hospital, médico, assistente social e enfermeiro especialista de psiquiatria, que avaliam as pessoas e, se tiverem critérios, então referenciam para as unidades. O que é que a unidade faz? Ou seja, nós fazemos atividades de vida diária, é o apoio psicossocial, apoio na integração profissional ou socioocupacional, o acesso aos cuidados de saúde, que apesar de virem encaminhados pelo hospital, existe muita falha no acompanhamento destas pessoas. Existe então a gestão da medicação e atividades de lazer, convívio e, claro, acima de tudo, também apoiar as famílias e os cuidadores, que infelizmente também são poucos, mas os que existem precisam de muito, muito apoio. Eu posso dizer que nós temos utentes, o mais novo tem 21 anos, nós só damos apoio a adultos, a unidade é para adultos, e o mais velho tem 72 anos. Pronto, temos assim um leque, a maior parte são homens. A doença que permanece, a maioria é de esquizofrenia. Depois temos 2 bipolares e uma borderline. Pronto, os parceiros que nós temos é a Câmara Municipal do Fundão, a Junta, o IFP, o Canil do Fundão, o Picadeiro, depois temos empresas, ou seja, porque é assim, eu vou tentar explicar um bocadinho, porque nestes doentes mentais, normalmente a doença desvolta mais ou menos na adolescência, início da vida adulta. Muitos demorou até terem o diagnóstico, até procurarem ajuda, o estigma, não é? Porque muitas pessoas o que mais ouviam é
é que ele não quer é fazer nada, está em casa, não tem problema nenhum. Ele simplesmente está ali no canto dele, não quer fazer nada, não quer sair de casa. E demoram às vezes até o diagnóstico até a aparecer. Depois também existe o aceitar, também é muito complicado por parte mesmo dos utentes. Ainda hoje nós temos utentes de 40, 50 e ainda hoje não aceitam a doença. Tomar a medicação também é muito complicado, ou seja, precisam mesmo de apoio. As famílias, as poucas que permaneceram na vida destas pessoas, também estão muito esgotadas e também têm muita falta de apoio e também de perceber um bocadinho a doença que os seus familiares têm. Não é fácil, nós nunca podemos julgar sem tentar nos pôr no lugar do outro, porque é fácil dizer, ok, é só tentar ler, perceber, falar com os médicos. Não basta, porque as famílias às vezes estão tão esgotadas que nós dizemos, ok, vem para a unidade é temporária, não é uma resposta para a vida, não é um lar, ou seja, a ideia é vir para cá, reabilitar-se. Okay. O tempo que a lei previne é um ano. Um ano não se faz nada. Não é uma pessoa que teve, não é, em isolamento, sem apoio de ninguém, sem nada, que vamos mudar esses hábitos. Estão lá os hábitos. E as pessoas olham às vezes para nós, também viram um bocadinho o foco, depois também pensam que ficam ali para a vida e não querem sair, porque tiveram ali finalmente um apoio. E custa depois também eles abrirem um bocadinho asas e sair um bocadinho da bolha. Esta também é a parte mais complicada. Porque lá está, nós, os utentes mais novos, muito. Ok, eu tenho uma doença, então eu preciso, você tem que me tratar, de eu ter um apoio, pronto, e recebo o meu apoio e assim vivo. Porque para eles não é viver, é sobreviver. A ideia deles é simplesmente sobreviver e para eles isso é suficiente. Os mais velhos, nós já temos pessoas que tiveram em situação de sem-abrigo, andaram a saltar de instituição em instituição, porque infelizmente saúde mental existem muito poucas, algumas estiveram em instituições de deficiência, em casas-abrigo, e lá está, como deixam a medicação e como às vezes não percebem ainda a própria doença, depois existem as crises. E as instituições não estão preparadas para depois saber gerir também estas situações da doença. Nós, felizmente, o que muito também temos feito na comunidade, no Conselho do Fundão, juntamente, então, este protocolo foi muito importante com a Câmara, porque também temos tentado combater o estigma. As unidades foram feitas para não ser no módulo de meio hospitalar, ou seja, não existe um edifício que diga unidade, cuidados continuados, saúde mental, ok, eles estão todos ali. Não. A unidade são em residências, vivendas, apartamentos, descaracterizado, nenhum de nós anda identificado com um polo a dizer que somos da unidade. Não, porque a ideia é, eles têm uma vida como qualquer um de nós, tem muito que demora um bocadinho a aderir, horários para cumprir tarefas, treinos de gestão financeira, de hábitos de tabaco, que são muitos. Ou seja, existe um esquema para tudo, para eles se começarem a habituar, porque vieram sem grandes hábitos devido a este abandono e esta vida precária que eles tiveram. E no Fundão, então, nós temos feito muito também junto da comunidade, tentar demonstrar, porque às vezes, ou seja, nos prédios, que eles andam sozinhos, eles andam aí, vocês deixam-os andar, não têm fechados num sítio. Não, eles são como qualquer um de nós. Você, se vê mal, usa óculos. Eles têm um problema, tomam medicação para tal. Não tem nada a ver. E a ideia é eles conseguirem fazer, que muitos deles não tinham esse hábito. Ok, todos os dias temos este horário para levantar, tomar pequeno almoço, tomar medicação. Aqueles que ainda não têm, por exemplo, já houve quem trabalhou e infelizmente depois quando explotou a doença abandonou, não conseguiu manter. Voltar a esses hábitos, porque nós, para todos os utentes, temos um plano de um PI, de intervenção individual, em que logo quando eles chegam no primeiro mês é avaliado então objetivos e expectativas. Okay. Muitos deles já andam no sistema há algum tempo, então eles já sabem bem o que é que nos têm que dizer. Já vêm a dizer, eu preciso de uma formação, de um trabalho, conseguir o meu dinheiro para depois ter a minha casa, pagar as minhas contas. Okay, isto é tudo o que eles nos dizem. No dia-a-dia é mais complicado. Aceitar tomar medicação todos os dias sem falha é complicado. Ir à consulta sem nunca falhar, porque infelizmente há dias que nós todos temos menos bons e não até sair da cama, mas temos que ter força de vontade e a força de vontade não vem num comprimido. Temos que nos levantar, temos objetivos, temos que seguir. É complicado, mas tem que ser.
Ou seja, por exemplo, as pessoas que estão na idade ativa e que têm ainda capacidades, porque as pessoas mais velhas já estão reformadas por invalidez. Na altura, pronto, tratavam logo tudo, doença mental era logo atribuída, então já tenho que trabalhar. Não, então. Nós temos, por exemplo, na instituição Academia Sénior, frequentar aulas, estar com as outras pessoas, fazer voluntariado, porque também o estar com o outro é muito importante trabalhar com estas pessoas que viveram anos isoladas. Porque o estigma, ok, ninguém quer estar ao pé de mim, ninguém gosta de mim, tenho esta doença, têm todos medo de mim, e eles têm essa perfeita noção, porque não é fácil quando estão na parte de descompensação. Não é fácil, porque eles perdem um bocadinho a noção e infelizmente, alguns doentes têm delírios residuais, ou seja, mesmo quando se consegue um voluntariado ou algum emprego, que muitos deles têm muita força de vontade e é impressionante como quando trabalhamos com eles que, apesar de ouvirem um não, dois nãos e até foram experimentar e naquele mês experimental não correu bem, continuam e não desistem. Isso é ótimo ver neles. Outros não, outros acham que pronto, simplesmente tenho uma doença, tenho que estar reformado, deixe-me estar, pronto, dê-me um rendimento. Mas depois, quando eles veem que as outras pessoas não olham para eles, porque nós temos algumas empresas sim que trabalhamos com eles, explicámos um bocadinho, também demos um bocadinho de formação sobre as doenças, e então existe a flexibilidade de horário e dão mais pausas, normalmente trabalham mais de manhã porque ao final da tarde têm mais medicação, estão um bocadinho mais quebrados. Outros nunca trabalharam e, por exemplo, através do SES houve essa oportunidade, foi aos poucos que eles foram fazendo essa inserção, e lá está, como era junto de entidades públicas, também houve essa formação. Nas entidades privadas é um bocadinho mais complicado, porque algumas, claro, é maximizar o lucro, ou seja, não estão para estar com uma pessoa que demora mais um bocadinho, precisa mais de apoio, precisa de fazer mais pausas. Felizmente também há aquelas que sim, querem dar oportunidade a outras pessoas. Nós, lá está, eles têm aquela expectativa, sou muito bom a fazer isto. Mas depois, se calhar, quando vamos ver na prática, até é bom fazer aquilo. Se calhar também devia experimentar, abrir um bocadinho aos horizontes e experimentar outras coisas. Eles até têm essa abertura. No voluntariado, nós tentamos sempre, quando eles chegam, porque não os conhecemos, e lá está, o que verbalizam, às vezes nem sempre é o que é, e tentamos, primeiro connosco, depois tentamos sair um bocadinho da bolha, fazer voluntariado aqui com outros colegas, eles vão-nos dando os parceiros, olha, ele tem jeito aqui, tem jeito assim, se calhar. E isso é sempre bom, porque, e então para eles, para a autoestima deles, é fantástico saber que chegarem ao final do dia, estou cansado, mas adoraram o meu trabalho e gostaram de estar ao pé de mim. Isto para eles. As famílias também, quando dizem, não parece o mesmo, porque lá está, tiveram oportunidades que nunca ninguém lhes deu. Mas nem sempre tudo é rosas, porque às vezes correm mal e lidar com a frustração não é fácil. Assim como a ansiedade é dos principais fatores, muito complicado é lidar a ansiedade com eles. Por exemplo, nós vamos a uma entrevista de emprego, sabemos que é amanhã. Claro, estamos assim um bocadinho nervosos, temos umas borboletas no estômago. Muitos deles têm ataques de pânico, ficam a noite toda sem dormir. É muito complicado gerir. Nós só dizemos, é uma entrevista, pronto, só vai ouvir, não quer dizer que fique, porque também tem que gerir isto um bocadinho, são muitas pessoas, eles vão ver. Porque nem sempre nós também tentamos fazer, vão sentar sequer associados à instituição, nem que sejam um doente mental, porque lá está, muitos deles são muito funcionais, outros infelizmente não, porque também, temos de ser claros, há medicação tomada durante muitos, muitos anos, tem as suas sequelas e são visíveis. Nesses nós tentamos, lá está, de outras formas, por exemplo, nós temos aqui o voluntariado, que eles adoram fazer, porque lá está, sentem-se úteis, não existe o rótulo, mas lá está, também não tem aquela exaustão do emprego, de cumprir horários, mas eles sabem bem que é extremamente importante, não é? O gerir o tempo, o saber estar com os outros, porque às vezes eles, muitas vezes, ok, estou frustrado, não gosto como é que ele olha para mim, como é que ele fala para mim, vou-me embora. Okay. Não pode ser assim, não é? Não, seja voluntariado ou não, nós temos uma responsabilidade, demos a nossa palavra, temos que lá estar e cumprir. Pronto, o que é que eu posso falar mais? Os cuidadores, também não é fácil de gerir com as famílias, muitas delas.
o perceber a doença, mesmo que a formação, que a equipa de enfermagem não aceitam. Nós temos, maior parte, sim, classe baixa, mas as pessoas que temos, que são de classe alta, com muitas posses, assim que explotou a doença, que as que temos, que foi, sim, no início da adolescência, isolaram-se, deixaram de ir à escola, nem sequer completaram o 12º ano, ali ficaram e até hoje nunca tinham feito nada, lá está, nunca precisaram, porque a família tinha posses, sempre tiveram tudo o que precisaram, e ainda hoje, quando reunimos com as famílias, olha, até demonstrou interesse em fazer esta formação, que era uma área que gostava muito de experimentar, mas para que ela não precisa? Mas para que é que ela vai fazer? Ela, se quer estar ocupada, pode ir lá para o pé de nós, para o pé do escritório, mas nós temos que ver a pessoa na pessoa, não é a família, é ela. Nós temos que ouvir a pessoa, o que é que ela quer, quais são os sonhos dela, quais são as expectativas dela. Isto às vezes as famílias, e lá está, então quando na parte da esquizofrenia, com os delírios, está sempre com a mesma conversa, está sempre a dizer aquelas coisas, porque são delírios residuais, e as famílias perceberem, okay, não é uma conversa, não é a pessoa que está descompensada, infelizmente, aquilo já é para a vida, é saber gerir. Para as famílias não é fácil e nunca vai ser, porque lá está, é para a vida e a pessoa aceitar. Pronto, eu tinha aqui um bocadinho o apanhado, então, dos empregados que temos com medidas de apoio pelo Centro de Emprego, é na área da agricultura e dos serviços gerais. Empregados sem medidas temos na área das limpezas, do call center e de auxiliar, e depois então temos voluntariado, que muitas vezes começam na instituição, e depois então alargamos para os parceiros e muitos daqueles que até fazemos atividades. Muito obrigada. Agora vamos passar a palavra à nossa comentadora, a doutora Paula de Deus. Bom, obrigada a todas e a todos. Boa tarde. O desafio é grande. Imagino que os meus colegas da manhã tenham tido a mesma dificuldade que eu tenho e que vou sintetizar numa frase que acabei aqui de ouvir para se compreender quanto difícil é a minha tarefa. Acabámos de caminhar sobre os ombros de gigantes. É assim que eu me sinto. Acabei de fazer um caminho pela mão de 3 pessoas, 3 profissionais que representam tantos outros e tantas outras e organizações com uma experiência muito madura na área da doença mental. Também não temos de estar sempre a falar de saúde mental, nós estamos a falar de doença mental, não é? De pessoas com experiência de doença mental. Portanto, é assim que eu me sinto. Portanto, sendo que eu sinto-me mais ou menos como a leveza do caracol. Enfim, tive que fazer aqui um sprint para ver se conseguia, e jamais conseguirei extrair a riqueza de tudo o que disseram, mas houve, eu diria, 3 questões-chave em que me concentrei particularmente e que eu me vou atrever, e digo mesmo que é atrever, a sintetizar, no fundo, como denominadores comuns da riqueza das 3 experiências. Uma delas, isto são as nossas dificuldades que todos temos, não é? São 3. São 3 as questões que me convidaram à reflexividade sobre as vossas intervenções. A primeira, dar sentido à vida da pessoa com experiência de doença mental significa o quê? E este é um desafio, eu diria, para o qual nunca teremos resposta. A resposta está sempre incompleta. E está sempre incompleta porque depende de cada um. Isso ficou muito claro em cada uma das intervenções. Dar sentido à vida, intervir com pessoas com experiência de doença mental, significa uma resposta à medida. Significa uma resposta para aquela pessoa total e não para
o seu problema de doença mental. Sendo que a experiência de doença mental é só uma das condições da sua vida. E por isso nós temos que dar sentido à vida de forma a... E vou utilizar as vossas palavras porque é quem melhor consegue falar de intervenção com estas pessoas. Dar sentido à vida significa dar esperança à pessoa com experiência de doença mental. Significa dar esperança e significa valorizar os seus sonhos e descobrir as suas expectativas. Isto foi dito de uma forma mais expressa ou de uma forma mais latente no discurso por cada uma de vós. E é a coisificação da pessoa com doença mental, de facto, contribui demasiado para o estigma. E aí faço a ligação com a outra reflexão, portanto, vou na segunda, que é a desconstrução do estigma. Trouxeram-nos, enfim, de uma forma bastante clara o que é que implica desconstruir o estigma. E o que é que implica desconstruir o estigma para a pessoa? Aceitar a doença, aceitar viver com a doença, desconstruir o estigma para a família, aceitar a pessoa com a doença e aprender a viver com a pessoa com a doença. E, de facto, são desafios para a vida e também estes desafios inacabados, porque a doença tem vida própria, a doença tem dinâmicas, a doença tem fases, a doença tem crises e, portanto, nunca se está totalmente preparado. E trouxeram-nos de uma forma muito clara, muito vivida, o que é que isso significa, de facto. O desconstruir o estigma para a própria pessoa e para a família. E, por sua vez, desconstruir o estigma para as organizações e para os profissionais. E apelaram à flexibilidade sobre, eu diria, duas dimensões. O desconstruir o estigma no apoio à pessoa, com experiência de doença mental, naquilo que inclusive eu já disse, e à família. Não esquecer que a pessoa, o dar sentido à vida, significa dar-lhe laços, dar-lhe sentido de pertença, e isso implica acompanhar a pessoa e a sua família. Para que as famílias não se sintam abandonadas e que, de exaustão, ou às vezes por ignorância, ou às vezes sabe-se lá porquê, porque cada pessoa é um mundo de vida e cada família é um mundo de vida, não têm dificuldade em lidar com a doença e acabam por deixar a pessoa sozinha na doença, ou a própria pessoa contribuir para o seu isolamento na doença. E, portanto, são dinâmicas, de facto, que temos de ter atenção para a vida e que nunca estão construídas. E deixaram essa questão muito, muito, muito clara. A terceira reflexão, portanto, nesta desconstrução do estigma para as organizações, faço a ponte para a terceira reflexão. Por aquilo que nos disseram, intervir com a pessoa com doença mental é um desafio para a vida em parceria. Deixaram-nos aqui muito claro, quer como organizações da sociedade civil, quer do poder local, tanto na Câmara do Fundão como na Câmara de Cascais e as organizações que aqui estão, que este trabalho se faz com todos. As próprias organizações têm que cuidar uma das outras. E têm que cuidar umas das outras para construírem redes coesas e saudáveis que cuidem de quem está doente. E deixaram-nos isso aqui muito, muito claro. Para que criem, inclusive, contextos saudáveis de adaptação à pessoa com doença, com experiência de doença mental. Isso implica dentro de uma mudança dentro de nós próprios profissionais, implica uma mudança dentro das nossas organizações, e deram aqui os testemunhos da inclusão nas próprias organizações em que trabalham de pessoas com experiência de doença mental, e implica convidar os parceiros a conhecer a pessoa para além da sua doença e a não ter medo do outro. E, de facto, este não ter medo é uma dimensão que acho que é particularmente marcante nesta experiência. Eu não estou aqui a falar das pessoas com doença mental, mas muitas destas coisas
muito do que foi dito também se relaciona com as pessoas com doença mental. Com o outro porque é diferente. E com o outro porque é imprevisível. E a imprevisibilidade nós não estamos nunca preparadas para elas na vida, quanto mais na relação com o outro. E, portanto, convida, de facto, a um trabalho sobre nós, sobre as organizações, e para um trabalho conjunto, que é um trabalho que, utilizando aqui também a metáfora do caracol, tem evoluído muito devagar, muito lentamente, mas está-se fazendo, como se diz no Alentejo. E, portanto, isto está-se fazendo pela mão das organizações que aqui estão, com o setor público, tanto a nível central como a nível local e com as organizações do terceiro setor. E, portanto, é um caracol que não se vislumbra com o brilho do horizonte, mas tem esperança que o caminho se faz caminhando. E é isso que têm feito com as pessoas e com as famílias, construindo redes e disseminando práticas com instrumentos e abordagens que também aqui nos trouxeram para partilhar. Sendo que tudo isto em nome da desconstrução, de facto, daquilo que é a experiência de doença mental, que nos pode atingir a qualquer um de nós em qualquer momento, que nos atinge na nossa condição de vida, no nosso curso de vida, por uma situação de menor bem-estar, de maior stress, seja pessoal, familiar, profissional, e convidaram-nos a essa reflexão e convidaram-nos também a esta reflexão, de facto, como profissionais. Enfim, eu, para não conseguirei, nem terei a pretensão nunca de repetir o que disseram, e, portanto, ficaria-me por estas ideias-chave, terminando só com uma questão, que é o respeito pelo direito à autodeterminação de todas as pessoas com experiência de saúde mental, que é, de facto, o princípio norteador da intervenção e das boas práticas de todas as pessoas que intervêm nesta área, dando esperança às pessoas, acreditando que é possível sonhar, para isso dando-lhes contextos de pertença e construindo o caminho com elas e com as famílias, num caminho conjunto, mas efetivamente apoiado por profissionais e organizações. Obrigada. Vamos agora abrir apenas espaço e tempo para uma questão por parte aqui da plateia, enquanto circula o microfone para... Está aqui, Juliana, aqui. Olá. Gostei imenso do painel, fiquei cheia, não é? Gostei muito da crítica reflexiva ao painel, foi um pulo de gigante. E eu vi aqui uma coisa que, vou dizer com toda a humildade, nunca tinha ouvido, que é as organizações precisam de cuidar umas das outras. Isto é perfeitamente inovador. Chama-me ignorante, pois com certeza, não é? Mas isto leva-nos a um outro paradigma da intervenção social. Isto leva-nos a repensar como é que nós nos colocamos no palco, não é? Para fazer com que as pessoas com uma condição de doença mental, uma condição, não são 5 nem são 10, é uma condição de doença mental, possam aceder em condições de justiça social ao nosso contrato de inclusão. Qual é o nosso contrato de inclusão? É a via do trabalho. Olha que gaita, desculpa, não temos outro. É este, não é? É que não temos outro. Se tivéssemos outro, por aí faríamos o caminho. Fiquei muito agradada. Vou pensar para casa nesta questão e gostava de partilhar isto convosco. Obrigada. Muito obrigada pelas vossas participações muito ricas e obrigada também à doutora Paula de Deus pelo seu comentário reflexivo que deixou aqui a plateia a pensar. Obrigada. Muito obrigado. Estamos todos convidados
a esticar as pernas, apanhar um pouco de 5 minutos, claro. Não são 5 minutos alentejanos, são 5 minutos mesmo. Temos ainda uns salgadinhos lá fora, que teremos que... E quero dizer-vos o seguinte, de acordo com este painel, de acordo com tudo aquilo que tem sido dito desde o período da manhã, não sei se sabem, mas hoje é o Dia Internacional da Tolerância. E quando se refletiram estas datas e se equacionaram estas datas, de 16 e 17, foi tendo também em conta precisamente a questão da tolerância e a questão da inclusão, que é tudo aquilo que temos estado a trabalhar e que iremos continuar. Muito obrigada.